A maioria não tem transtorno de personalidade, tá, pessoal? Então, quando você vê, fulano é narcisista, é psicopata, a grande minoria preenche critério para um transtorno de personalidade. Mas eu gosto sempre de deixar isso mais palpável. Eu estava brincando aqui com o Robson, ele falou que é Vasco, né? Torce pro Vasco. Então, tem assim, situação mais complicada, né? Não tem, não. Então, assim, por que eu estou dando esse exemplo? Vamos lá. O Robson não nasceu sabendo que ele tinha que torcer pro Vasco, né? Se ele não tivesse nascido na Alemanha, ele estaria torcendo hoje com a mesma característica dele para um time da Alemanha. Então ele viu as pessoas que ele gostava torcendo. Com o tempo aquilo ficou tão repetitivo, tão medular, que naturalmente ele começou a torcer pro Vasco. Então quando tem o jogo do Vasco, ele não precisa ficar concentrando, eu preciso torcer, a hora do gol eu preciso me concentrar. Sai o gol, ele e o Vasco, parece que é uma coisa só. Então pensa que uma característica de personalidade é mais ou menos isso. Ou seja, você não se esforça para ter, você faz ela naturalmente. Todos nós temos características boas e que podem ser melhoradas. E uma minoria possui características que podem se enquadrar num transtorno de personalidade. Quando a gente fala de transtorno, tem que ter sofrimento para si e/ou para os outros, ou um prejuízo funcional. Aqueles comportamentos têm que atrapalhar a sua vida. A gente combinou aqui com a diretora, com a Tininha, como é um tema que traz muita curiosidade, nós vamos falar ao longo dos próximos programas, especificamente dos principais. Hoje nós vamos falar de uma maneira geral sobre o transtorno de personalidade. Então vamos lá. Quando a gente está dizendo em relação à personalidade, são características marcantes que a gente tem no modo de pensar, no modo de sentir, de comportamento, porém, ela se desvia marcadamente do que se espera numa cultura daquela sociedade. A gente tem 10 tipos de transtorno de personalidade, alguns são mais conhecidos da população, como o narcisismo, como o antissocial, porém, se não tiver um prejuízo funcional e não tiver uma gama de sintomas, de comportamentos ao mesmo tempo, você pode ter no máximo um traço de determinada personalidade. Acompanha a gente ao longo de hoje, ao longo dos programas, que a gente vai falar um por um dos principais. Então isso não é hereditário? Perfeito. O conjunto, o que faz uma personalidade é um conjunto de fatores. Você tem o seu temperamento, que é a sua base inata, que pode ser herdado, que pode ser modificado ao longo do tempo. Você tem os estímulos ambientais, você tem a questão do caráter, da moral, da ética. Então, é um conjunto de fatores que faz você formar a sua personalidade, que tecnicamente ela é formada até os 18 anos. Então, até os 18 anos, você não pode falar que a pessoa tem um transtorno de personalidade, porque ela está em formação de personalidade. Doutor, o narcisismo é o mais comum? Depende do gênero, né? Em homem, o narcisismo e o antissocial são os mais comuns. Nas mulheres, o borderline e o histriônico são os mais comuns. Entendi.